A paz do Senhor, irmãos. Vamos para mais um comentário de lição bíblica. Estamos estudando nesse terceiro trimestre acerca de Êxodo e Levítico. E a segunda lição, ainda no livro do Êxodo, está inserida no capítulo 3 a 7 do Êxodo, a lição de número 2. E o título da lição é Moisés volta ao Egito e confronta Faraó. Como sempre, a lição traz 3 objetivos. Primeiro é compreender o valor de um chamado. O segundo é descrever as primeiras pragas e reconhecer a grandeza de Deus, o terceiro. O textuário vai dizer: vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Êxodo 3:10. A verdade prática vai dizer: o todo-poderoso, ou todo o peso e responsabilidade de um chamado será sempre mais leve e cativante do que o peso insuportável de uma vida sem propósito. A introdução à lição vai dizer: comentaristas sugerem que o frágil arbusto que queimava e não se consumia era uma figura não somente de Israel, mas também do próprio Moisés. Ambos eram frágeis, mas Deus era o fogo que lhes daria poder. Êxodo 3:18, 24:17. As escolhas de Deus não seguem critérios óbvios ou aos olhos do mundo. Ele soberanamente chama e também usa pessoas pequenas, falíveis e imperfeitas como eu e você. Graças a Deus por isso. Pois bem, o primeiro ponto da lição vai falar sobre Moisés. Moisés tem uma biografia inspiradora. Ele é o segundo personagem mais mencionado na Bíblia, atrás apenas de Davi. Davi 901 vezes e Moisés 792, né? Depois de 40 anos no deserto, Deus o comissiona e capacita a voltar ao Egito com a dura missão de retirar Israel de lá. Porque Moisés viveu no Egito como príncipe do Egito por 40 anos. Depois ele fugiu para Midian e lá se casou e viveu mais 40. Quando Deus o chama para essa missão, para retirar o povo do Egito, Moisés estava com 80 anos. O primeiro ponto vai falar: o Deus que encontra. É Deus que encontra. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo em meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia em fogo e não se consumia. O fogo do Senhor é fogo para queimar aquilo que o Senhor quer queimar. A água dele inunda e acaba com aquilo que ele quer acabar, mas com aquilo que ele quer preservar, a própria água serve para preservar. Da mesma forma que o fogo. Pois bem, o segundo tópico aqui vai dizer o Deus que vê. Deus, ele vê. Os olhos do Senhor estão atentos a todas as coisas debaixo do céu. O Senhor tem o controle de tudo, ele vê todas as coisas. Em Gênesis 4:10, ele viu Abel e o sangue de Abel, clamou e ele ouviu. Em 6:5, ele vê a questão do clamor do povo e ele desce para acabar, já livrando ali apenas Noé e sua família. Em Gênesis 11:6-7, ele ouve a questão dos homens na Torre de Babel, querendo se isolar, e Deus não criou o homem para ser isolado, Deus criou o homem para frutificar e encher a terra. E assim por diante, Deus ouve, Deus está no controle de tudo e ouve tudo. Deus ouviu o clamor de Sodoma e Gomorra. O clamor pode ser por socorro, ou pode ser um clamor quando chega a pecaminosidade também chega nas narinas de Deus. Da mesma forma,
Deus ouve tanto o bem quanto o mal, tanto o clamor de socorro, como o clamor de depravação, ou de guerra, ou de justiça. Ele ouve tudo. O terceiro subtópico do primeiro vai dizer o Deus que envia. É Deus que envia, vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo do Egito. Para o crente, não existe o secular, né? Então, a questão da pessoa ter um trabalho secular e outro para Deus, isso não existe para o crente. O crente é um servo de Deus. Ele tanto pode estar trabalhando no seu trabalho para uma empresa, ou ele pode estar trabalhando no reino de Deus. Ele é o mesmo. Assim, fica bem claro aqui no caso de Moisés. Moisés tanto servia a Deus no Egito, quando serviu a Deus também em Midian, e agora servindo a Deus diretamente. Não importa onde você esteja ou o que esteja fazendo, que tudo em você seja para servir o reino de Deus, seja o que você é ou seja o que você tem. Assim também Deus, quando nos resgatou do mundo e nos ajuntou com a sua família, nos adotou como filho, nós somos herdeiros de Cristo. Nós somos co-herdeiro com Cristo de tudo que Deus é e tudo que Deus tem. Da mesma forma, não tem essa coisa de a coisa do crente ser de Deus e outras não. Tem nada a ver isso. O segundo ponto vai falar sobre Faraó. Faraó é um dos termos a se considerar no estudo de Êxodo. Significa casa grande, estava entre as divindades do Egito. Faraó é um título, né? Muda-se as pessoas, mas o título é Faraó, igual o presidente, igual o primeiro-ministro, igual o rei. Muda o rei, mas é rei, não é nome. Assim também como sacerdote, pastor. Apesar da pessoa ser conhecida por esse título, mas não é o nome. O próprio sogro de Moisés, o nome do sogro de Moisés é Reuel. Jetro significa pastor. Então, o pastor Reuel, Jetro Reuel. Então, é assim que funciona. E Deus se apresenta, né? Um falso Deus. Deus, quando escolhe levar o seu povo para o Egito e depois ele vai retirar o seu povo do Egito, ele vai provar tanto para Faraó e para os egípcios que os deuses deles não resolvem nada, assim também como vai se apresentar para o seu povo quem ele é através das suas maravilhas, né? E as maravilhas de Deus para o mundo é praga. Essas pragas que Deus manda, as 10 pragas que Deus manda ali para os egípcios, é maravilha, é prodígio, é milagre, é praga para os egípcios. Mas para o povo de Deus é maravilha. Assim também como o fogo e a água. O segundo tópico do segundo ponto vai dizer os magos de Faraó. Ali quando Moisés se apresenta a Faraó e diz que o Deus dos hebreus o visitou e o ordenou para que Faraó deixe seu povo sair da terra do Egito. E aí o Faraó pergunta, quem é esse Deus? Né? Porque até então o Deus do mundo, que ele entendia que ele era o Deus Sol. Faraó era o Deus Sol e a sua irmã era a deusa Lua. A esses deuses foi que se curvaram diante de José, quando no sonho dele ele sonha que o sol e a lua se curvaram diante dele. Ali não está falando de Jacó e nem da mulher de Jacó, a mãe de José, porque ela já havia morrido e tudo aquilo que José teve para o sonho se cumpriu. Faraó e a sua irmã teve que se render a José, assim também como seus irmãos se renderam a ele. E muita gente acha que quando ali do sonho, inclusive Jacó nem entendeu isso também. Jacó quer dizer que eu e tua mãe vamos nos render a ti, só que a mãe já tinha morrido, então não contava no sonho. Então, os magos de Faraó, quando Moisés faz aquilo que Deus ordenara que ele fizesse, através com o cajado,
quando colocou o cajado no chão, se transforma na serpente. Faraó também chama seus magos, os magos lançam suas varas no chão, seus cajados também se transformam em serpente. Porque Satanás, ele é imitador. Satanás, ele é muito perspicaz, ele é muito sagaz e ele é imitador, ele não cria nada. A única coisa que Satanás criou foi a mentira. Ele é o pai da mentira. Mas as outras coisas, tudo ele copia. E é necessário que a gente conheça a verdade, João 8,32, para você identificar a mentira. Você só vai identificar a mentira quando você conhece a verdade. Não adianta você sair por aí ouvindo mentiras para você saber se vai encontrar a verdade. Não, você primeiro busca a verdade, porque quando vier a mentira, você já de longe você já sabe. É assim que Deus fala através da sua palavra. Então, os servos de Faraó e os magos de Faraó também fizeram essa situação, só que não prevaleceu. A serpente do cajado de Moisés tragou as serpentes dos cajados dos feiticeiros lá dos magos. O terceiro ponto do segundo tópico vai falar do coração endurecido. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. O nosso comentarista aqui, que é o pastor Pádua Rodrigues, ele discorda aqui, dizendo que Deus não endureceu o coração de Faraó. Ele diz, os defensores do determinismo divino gostam dessa passagem bíblica, porque, segundo eles, mostra que Deus predeterminou que assim seria. Mas essas e outras passagens paralelas, como 4:12 e 9:12, e etc., precisam ser lidas juntamente com aquelas que dizem claramente que foi Faraó quem endureceu o seu próprio coração. E isso não é verdade. A Bíblia está dizendo claramente, e ela não diz só em um lugar. E Deus não endureceu apenas o coração de Faraó. Deus endureceu o coração de vários homens, Deus endureceu o coração de muita gente para provar para as pessoas quem era Deus. Não era para ele provar para ninguém. E Deuteronômio 2, 30, 31, no caso, em Oséias, ele endurece o coração de Oséias, faz Oséias se apaixonar por uma prostituta. Em 2 Samuel 2, 25, ele endurece o coração de Ofni e Finé, os filhos de Eli, porque ele quer matar os filhos de Eli, é ele que quer matar. A palavra de Deus diz em Isaías que ele criou o mal, é ele que cria o mal, então ele endurece o coração. O Faraó não teria como endurecer o coração e aguentar aquela situação por 10 maravilhas de Deus e ele teria entregado os pontos logo na primeira. Como ele entregava, só que depois Deus endurecia o coração dele e ele voltava atrás. Mas você pode ver que na palavra de Deus, toda vez que Moisés, através de Deus, lançava uma maravilha, que para eles era um praga para o Egito, Faraó concordava, depois tá bom, pode ir. Mas aí logo que Moisés saía, Deus endurecia o coração dele de novo. É Deus que endurece o coração. Discordando aqui do nosso irmão, o pastor Pádua Rodrigues. Ninguém consegue endurecer o coração diante de Deus para ser alguma coisa. E o terceiro ponto e último ponto vai falar: os adivinhos imitam o sinal da praga, né? O sinal e a praga. Até aquele momento, Moisés e Arão haviam apenas transmitido um ultimato. Agora veremos o início das maravilhas de Deus na terra do Egito. Ao todo, as 10 maravilhas, que para os egípcios era praga, mas era maravilhas, era o milagre de Deus, né? Em um período aproximado de 10 meses. Foi quase um ano ali o Senhor provando a Faraó e provando o seu povo. As maravilhas de Deus eram tanto para ser praga para o Egito, como para ser bênção para o seu povo. Porque enquanto era praga para o Egito sabia que Deus era Deus Todo-Poderoso e tinha poder sobre tudo. Os israelitas estavam vendo ali o que Deus era capaz de fazer para eles conhecerem a Deus.
Então Deus, ele endurece o coração de um, tanto para ensinar a um, como para ensinar o seu povo. E a vara se torna serpente. Primeiro tópico aqui do terceiro. A vara se torna serpente, pois lançaram ele, cada um, o seu bordão, e elas se tornaram serpente também, mas a de Moisés prevaleceu. Então, o inimigo, ele é anjo, e ele era anjo de luz. Ele era a estrela da alva é anjo de luz. Quando diz lá em Isaías, quando diz lá em Ezequiel, tu eras a estrela da alva. Tu andavas sobre as pedras afogueadas. Então ele era anjo de luz, ou agora ele é anjo das trevas. Mas isso não significa que ele não possa ainda enganar, né? Até porque a palavra de Deus diz que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele não é mais como ele era, ele foi criado para ser ministro de Deus. Ele era um ministro de Deus, ele no primeiro mundo, ele governou o mundo, ele vivia na terra, até porque quando ele intenta no seu coração a rebelião contra Deus, ele diz, eu subirei aos céus, ou seja, ele não estava no céu. O ministério dele era terreno no primeiro mundo. E aí quando ele perde esse ministério, aí ele agora habita nas regiões celestiais. Ele também não habita na terra. A palavra de Deus lá em Jó diz que quando Deus o encontra, junto com os filhos, e Deus pergunta de onde ele vem, o que ele faz, ele diz de rodear a terra. Ninguém rodeia a terra por dentro. Para se rodear tem que estar por fora. Segundo tópico, as águas em sangue. Aqui são as pragas que, né, para os egípcios, mas é bênção de Deus, é as maravilhas de Deus. O que é maravilha? Dom de maravilha que Deus distribui, que Jesus distribui à igreja. O dom de cura e dom de maravilha. Dom de maravilha é isso aqui, a pessoa transformar a água em sangue, né? O dom de maravilha é você orar e o morto ressuscitar. Isso é um dom de maravilha. É diferente do dom de cura. E o terceiro e último ponto vai falar imitações feitas pelos magos, pois lançaram ele cada um seu bordão e elas também se transformam em serpente. Satanás continua imitando. Satanás continua imitando no meio da igreja, imitando louvores, né? Imitando falsas adorações, formas de adoração. Quando você quer saber sobre o que é adoração, você tem que vir para a Bíblia, para o Antigo Testamento, Levítico. Nós estamos estudando sobre Deuteronômio e Levítico. Aqui você vai saber como é que se adora, de que forma se chama a presença de Deus para adoração. E o Satanás também faz isso. Satanás também, ele quer ser adorado. Só que Satanás, ele força, ele estupra aqueles que ele tem ali como seus adoradores. Mas a forma que ele quer ser adorado, ele usa praticamente da mesma forma que Deus. O que é um culto? A gente chega no culto, a gente se dobra, se ajoelha, adora a Deus, clama a Deus, busca a Deus, chama a Deus para o culto. E aí quando a igreja se reúne em oração, em adoração e louvor, está clamando pela presença de Deus. E Deus se manifesta. Deus se apresenta para receber o culto. Na hora que ele se apresenta para receber o culto, a gente oferece as nossas ofertas, os nossos dízimos, né? Pagamos os nossos votos, porque Deus se apresentou no culto. Satanás, sabendo disso, que já conhecia isso desde os céus, de como era Deus, ele também faz isso. O que é que acontece nos terreiros de macumba? Só que ele faz de forma errada, ele estupra. As pessoas começam a ser ali giradas, rodadas e bebendo cachaça e usando droga, e aí perde o sentido. Quando perde o sentido, o espírito imundo toma posse da pessoa. Mas ele foi atraído também, ele foi atraído através de danças, através de música, através de muita
de muita cachaça, de muita droga, ele também foi atraído. Só que ele estupra, ele invade o corpo da pessoa, ele toma posse. Já o Espírito Santo de Deus, não, o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Nós não devemos chegar no culto e clamando pela presença do Espírito Santo, não. Porque o Espírito Santo de Deus já habita em nós. Nós devemos chegar na presença, na igreja, juntar com a igreja em louvores e adoração, clamando pela presença de Deus, para vir receber o nosso culto. O nosso culto racional, ou seja, com razão. Não tem como a pessoa perder o senso no meio da igreja e dizer que não sabia o que estava fazendo. Aí já não é culto a Deus, porque culto a Deus é racional. Amém? Graças a Deus. Pois bem, mais uma lição, a lição de número 2, ela tá falando justamente aqui de Moisés. Moisés volta ao Egito para confrontar Faraó. E aí ele passa praticamente um ano ali, nessa peleja ali, para mostrar para o povo, para mostrar para os israelitas quem é Deus, para acreditar no que Arão, no que Moisés está dizendo, para eles conhecerem a Deus, que eles já não conheciam, e para Faraó saber que não existe outro Deus. Os deuses, todos os deuses que o Egito adorava, Deus o colocou por terra, mandando as suas maravilhas, que para eles eram pragas. Né? E Deus também coloca Moisés para tirar o povo do Egito. Você não vai ver escrito na palavra de Deus que Moisés tinha que tirar o povo do Egito e entrar em Canaã. A função de Moisés que Deus deu para ele era tirar o povo do Egito. E Moisés fez aquilo que Deus o colocou. Já para entrar em Canaã, Deus levanta outro. Mas o chamado de Moisés foi para tirar o povo. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, uma boa aula. Vamos para a Bíblia, vamos estudar a Bíblia. Vamos aprender acerca de louvor e adoração, porque o inimigo tem se levantado e tem atrapalhado muito nessa área. Muita igreja está trazendo o paganismo para dentro do culto, o mundanismo, o paganismo em forma de adoração, e Deus não se agrada. O culto de Deus é racional, é com razão. Que Deus abençoe a todos.